Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática e nessa aula vamos aprender a respeito do sistema de numeração babilônico, né? A civilização babilônica foi uma civilização muito antiga que viveu hoje onde, né, se encontra ali o Iraque, né, no Oriente Médio. E é claro que eles desenvolveram o seu sistema de numeração. Vamos aprender então quais símbolos eles utilizavam, quais eram as características desse sistema de numeração e, lógico, fazer exercícios. Vem comigo! Pessoal, o sistema de numeração babilônico é um sistema de numeração da civilização chamada Babilônia, né, que foi uma civilização muito antiga, que data de 4.000 anos atrás, e ela se localizava onde hoje fica o Iraque, ali no Oriente Médio, certo? Bom, o sistema de numeração babilônico só usava 2 símbolos. Olha só que simples que era. A gente usa, né, o nosso sistema de numeração utiliza 10 símbolos, que são os 10 algarismos. Mas o sistema de numeração babilônico só usava 2 símbolos, que são esses que parecem triângulos, tá? Eu vou falar triângulos, não são triângulos, mas é como se fossem, tá? Um triângulo para baixo, valendo 1 unidade, e um triângulo virado para a esquerda, valendo 10 unidades. Então, eram só 2 símbolos, somente esses 2. Como é que eles faziam esses símbolos? Eles faziam placas de argila e tinham uma cunha, né? Como se fosse um carimbo. Então, quando a argila estava mole ainda, eles iam lá e afundavam aquela cunha na argila, ficando registrado, né, o símbolo que eles queriam, que eram esses 2 aqui. Bom, vamos lá. Quantas vezes eu posso utilizar esse triângulo para baixo, esse símbolo aí que vale 1 unidade? Ele podia ser usado até 9 vezes, tá? Então, se eu quisesse representar o número 1, eu ia lá e colocava um símbolo desse. O número 2, 2 símbolos desse. O número 3, 3 símbolos. O número 4, 4 símbolos. E assim ia até o número 9. O número 9 era representado por 9 símbolos desse aí. Se eu quiser representar o número 10, aí eu tenho um símbolo próprio para ele, que é o triângulo virado para a esquerda. Tá? Então, eu não posso usar 10 símbolos desse aqui. Eu tenho que trocar por um desse daqui, certo? Agora, tive que pausar aí, gente, por causa do cachorro, tá? Vamos lá. Eu estava dizendo, então, que se a gente tem que ver aqui representar o número 10, então a gente não vai usar 10 símbolos desse, a gente vai trocar por um desse daqui. E esse aqui ele pode repetir até 5 vezes, olha só. Então esse se repete até 9 vezes, esse aqui até 5 vezes. Então se eu quiser representar o número 20, eu vou usar 2 símbolos desse aqui. O número 30, eu uso 3 símbolos. E assim vai, né? Até o 50. Beleza? Bom, repare que se eu usar 5 símbolos desse aqui, que é o máximo que eu posso, e mais 9 símbolos desse aqui, que é o máximo que pode, vai dar os 59, certo? Aí, para representar os 60, a gente tem uma outra ideia que eu já vou explicar. Então, em função disso, o sistema babilônico ele é chamado de sistema sexagesimal, tá? Ele usa grupos de 60. A gente trabalha, né, no nosso sistema de numeração com grupos de 10. 10 unidades vira uma dezena, 10 dezenas, uma centena, 10 centenas, uma unidade de milhar. O sistema babilônico usava um sistema sexagesimal com grupos de 60. Lembra do sistema maia que a gente viu na aula anterior? O sistema maia usava grupos de 20. Tá? Então, cada civilização aí foi desenvolvendo seu sistema de numeração com suas características e os seus devidos grupos. Bom, o sistema babilônico, ele não tinha um símbolo para o zero, tá? Mas apesar de não ter um símbolo para o zero, ele deixava um espaço vazio para representar o zero, tá? Então não tinha um símbolo, mas era deixado um espaço vazio. O sistema maia que a gente viu tinha, né, um símbolo para o zero. O nosso sistema de numeração também tem, o babilônico não tinha. E ele é um sistema aditivo, assim como os outros sistemas que nós já estudamos e conhecemos, né? O que significa ser um sistema aditivo? Significa que a gente deve somar o valor de cada símbolo. Então, se por acaso estiver fazendo uma viagem pelo Iraque e encontrar essa simbologia aqui, ó, eu sei que cada símbolo desse aqui vale 1 unidade, certo? E aí a gente tem que somar essas unidades. 1 mais 1 mais 1 mais 1, que vai dar 5. Então, essa simbologia representa o número
5, tá? Uma unidade, mais uma unidade, mais um, mais um, mais um, igual a 5. Se eu encontrar essa simbologia aqui, aqui eu tenho que cada símbolo vale 10, né? Então 10, aqui vale 10 também, aqui também vale 10 e esse aqui vale 1. Para eu saber qual é o número que está representado ali, basta eu somar todas essas unidades. 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 1, 31. Então aqui a gente tem o número 31, tá certo? E para finalizar, a última característica do sistema babilônico é que ele é um sistema posicional. O que significa ser um sistema posicional? Que o símbolo, né, representado numa outra posição tem um valor diferente. Assim como é o nosso sistema de numeração, assim como era também um sistema de numeração maia, né? Nós vimos lá que o sistema maia usava, né, usamos, como que eu chamava? De andares, né? Tinha a primeira camada, a segunda camada, ou primeiro andar, segundo andar. Bom, o sistema babilônico também tem essa ideia, tá? Então, esse símbolo que vale uma unidade, certo? Dependendo da posição que ele vai estar, ele pode valer também 60. Então, eu tenho o mesmo símbolo podendo valer 1 ou 60. Depende da posição que ele se encontra. Eu vou explicar isso melhor, né, na próxima aula. Então, lembra que o professor tinha comentado aqui, ó, o máximo de vezes que eu posso usar esse símbolo é 5. Então, dá para chegar no 50. O máximo de vezes que eu posso usar esse símbolo é 9. Então, dá para formar o 9. Então, o maior número possível seria o 59. Para eu formar o 60, o que a gente faz? A gente volta a usar esse símbolo. Então, esse mesmo símbolo aqui vai formar o 60. Então, um símbolo desse aqui, dependendo da posição que ele está, ele pode representar o 60. E aí a gente continua a escrita dos números, né? 60, 61, 62, 63. Tá legal? Bom, essas eram as características e os símbolos usados pelos babilônicos. Deu para entender até aqui, gente? O que nós vamos fazer agora? Exercícios, exemplos, tá? Vamos brincar de transformar números babilônicos para o nosso sistema de numeração e vamos fazer o contrário também. Vamos transformar números do nosso sistema de numeração para o sistema babilônico. Vamos lá, então, treinar um pouquinho, né? Fazer um pouquinho de exercício. Gente, vamos lá, então. Vamos representar aqui alguns números naturais, né? Usando o sistema de numeração babilônico. Como nós já vimos, eles usavam apenas dois símbolos, o triângulo para baixo, que valia uma unidade ou 60, dependendo da posição, e o triângulo voltado para a esquerda, né? Que valia ali 10 unidades. Bom, o número 7, para representar o número 7, então a gente faz 7 triângulos para baixo, tá? Eu não vou nem pintar eles, tá, gente? Só para ficar mais rápido a escrita aqui. Tá? Então, 7 triângulos para baixo, a gente representa aí o número 7, certo? É só somar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá aí o número 7. Lembra que esse símbolo podia repetir até 9 vezes, correto? Bom, para eu representar o número 12... Bom, para eu representar o número 12, eu posso pensar assim, ó. O 12, ele corresponde, deixa eu pegar a caneta preta aqui, a 10 mais 2. Então, eu tenho um grupo de 10 mais 2 unidades, certo? Então, o 10, nós sabemos que é um triângulo para a esquerda. Vou fazer ele de verde. E o 2, 2 triângulos para baixo. Então, tá aí, ó. Representamos o número 12, tá? Um grupo de 10, que é um triângulo voltado para a esquerda, mais 2 unidades, 2 triângulos voltados para baixo. Beleza, gente? Acho que deu para entender, né? Tá tranquilo até aqui. O 45. Bom, o 45 eu posso decompor ele em grupos de 10, né? São 4 grupos de 10, né? 40 mais 5 unidades. Beleza? Então, 45, 40 mais 5. Deixa eu colocar o sinal de igualdade aqui. Bom, 40 são 4 grupos de 10, como eu já falei. Então, eu vou colocar aqui 4 triângulos voltados para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Não ficou bonito, né? Nem muito caprichado, mas tá aí. 4 triângulos voltados para a esquerda. Cada um vale 10, né? 10, 20, 30, 40. E aí eu tenho que colocar mais 5 triângulos para baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Então tá aí o 45 no sistema babilônico, né? 4 triângulos para a esquerda vai formar o 40. 10, 20, 30, 40. 5 triângulos para baixo vão formar 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5.
Então a gente tem aí o 45. Vamos lá, 51. Como é que eu vou representar o 51? Bom, o 51 eu posso decompor ele, né, como 50 mais 1. E aí fica fácil da gente perceber que aqui tem um grupo, aliás, um grupo não, são 5 grupos de 10, né? 50 são 5 grupos de 10. E depois tem mais uma unidade. Bom, esses 5 grupos de 10 a gente representa por 5 triângulos voltados para a esquerda. Uma unidade, um triângulo para baixo. Então vai ficar assim o 51, né? 5 triângulos para a esquerda. Aqui cada triângulo vale 10, então a gente já tem os 50, 10, 20, 30, 40, 50. E um triângulo voltado para baixo, aqui a gente tem o 51. Eu acho que pelo menos nesse aqui, deixa eu colocar, né? Só lembrando, o sistema babilônico ele é aditivo, né? Então a gente está pegando o valor desse símbolo, que é 10, somando com o valor desse, somando com o valor desse aqui, certo? Então a gente está fazendo aqui uma adição. A gente troca cada símbolo pelo seu valor e vamos somando, né? 10 desse símbolo, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 1. Isso dá 51. A mesma coisa foi feita aqui em cima nos outros, né? Esse símbolo é 10, aqui vale 1, aqui vale 1. Então a gente soma todos os valores, né? 10 mais 1 mais 1. Bom, só para deixar claro aí, para não ter dúvida para vocês. Bom, aí o 60 já é um caso à parte, porque nós vimos que esse símbolo pode ser repetido 9 vezes, esse triângulo para a esquerda até 5 vezes, então no máximo a gente formaria o 59. Para representar o 60, a gente vai usar esse triângulo para baixo novamente. Só que aí a gente deixa um espaço em branco para indicar que não tem unidades. Por exemplo, vamos lá, ó. Aqui, deixa eu colocar 60, né? Aqui tem um grupo de 60, vamos escrever assim, ó. Um grupo de 60. O sistema babilônico não fazia uso de camadas, tá? Assim como o sistema maia também não fazia. Mas eu, para explicar aqui para vocês, vou fazer. Então, por exemplo, ó, vamos colocar aqui. Vou dividir ele aqui, certo? Aqui eu representaria até o 59. Então, até o 59 eu representaria nessa camada que está aqui, certo? E daqui para cá eu colocaria grupos de 60. Grupos de 60. Então nessa camada eu vou colocar os grupos de 60 aqui até 59. Ok? Então aqui a gente não tem um grupo de 60. Então um grupo de 60 é um triângulo voltado para baixo. Nós já vimos aí que esse triângulo voltado para baixo pode corresponder ao número 1 ou ao 60. Tá? Depende da posição que ele está. Então, para marcar a posição que ele está, eu vou usar essa tabelinha. Tá? O sistema babilônico não usava, mas eu vou estar usando. Tá? Vou usar essa tabelinha para indicar em qual grupo a gente está. Bom, e aqui, até 59, a gente vai deixar vazio. Porque eles não tinham um símbolo para o zero, mas eles deixavam um espaço vazio para representar que não tinha nenhuma unidade ali. Tá legal? Então, aqui eu tenho um grupo de 60, aqui eu não tenho nada. Então, esse é o 60. Essa é a representação do 60. Beleza? Olha só o 61. 61 é a mesma coisa. Ó. Vamos usar aqui o grupo, né? Então aqui a gente tem, ó, do lado esquerdo, os grupos de 60. Do lado direito, a gente tem ali até o 59. Então o 61, dentro do 61, vamos pensar em grupos de 60. Tem um grupo de 60. Beleza? Então, 61 corresponde a um grupo de 60 mais uma unidade. Então, a gente tem um grupo de 60 mais uma unidade ainda, certo? Então, até o 59 eu vou usar o símbolo do número 1, que é o triângulo para baixo. Beleza? E no grupo de 60 eu também vou usar o símbolo do 1. Então, eu vou usar o mesmo símbolo. Por isso que é importante, né, fazer essa separação usando uma tabelinha. Senão tem gente que pode confundir. Ah, mas esse aqui é o número 2. É o número 2. 2 triângulos para baixo, o número 2. Não está errado pensar assim, tá? Só que a gente tem que lembrar que o sistema babilônico é posicional. Se esse símbolo, que representa uma unidade, estiver distante, né, do símbolo, desse outro símbolo, ele vai estar representando o 60, tá? Então eu vou sempre me referir aos babilônicos quando for números maiores que 60, que 59, né? Vou estar usando essa tabelinha. Então aqui eu tenho o símbolo do 1,
aqui o mesmo símbolo do 1, só que valendo 60, porque ele está no grupo de 60. Um grupo de 60 e uma unidade, um grupo de 60 mais uma unidade, dá o 61, certo? Olha só o 73. Vamos pensar no 73 assim, ó. 73, vamos ver quantos grupos de 60 a gente tem. Ó, não vou nem usar o 73, tá? Vou mudar aqui. Vou usar o 123, vai. O 123, ele tem quantos grupos de 60? A gente vai pensar aqui nos grupos de 60 primeiro, né? Vamos montar a nossa tabelinha, vamos pensar nos grupos de 60. Quantos grupos de 60 eu tenho? Vamos pegar o 123, dividir por 60. Bom, 123 dividido por 60 dá 2. E vão sobrar 3 unidades. Então, olha só, eu tenho 2 grupos de 60 e ainda tenho 3 unidades. Então, na hora de fazer a representação do meu número babilônico, na tabelinha de cá a gente tem os grupos de 60, correto? Então, aqui vai ficar dois triângulos para baixo. Eu tenho 2 grupos de 60. Então, 2 triângulos para baixo para representar que são 2 grupos de 60, certo? E tenho também 3 unidades. Então, 3 triângulos para baixo aqui para representar que eu tenho 3 unidades. Tranquilo? Tudo bem até aqui, gente? Então, ó, 2 grupos de 60 já vão formar 120. 2 grupos de 60, né? 60 mais 60 já vai dar 120. E depois eu tenho mais 3 unidades, eu vou chegar então no 123. Então é essa a ideia do sistema babilônico, trabalhar com grupos de 60. E a ideia de ser posicional, né? O mesmo símbolo, dependendo da posição que ele se encontra, tem valor diferente. Deu para entender, gente, a formação então de números passando, né? Números do nosso sistema de numeração para o sistema babilônico. Agora vamos fazer um exercício ao contrário. Vamos passar do sistema babilônico para o nosso sistema de numeração. Só vamos lá então, coloquei aqui 5 números babilônicos para a gente passar para o nosso sistema de numeração. Lembrando que o sistema babilônico ele é aditivo, ou seja, a gente troca o símbolo pelo valor dele e vamos somando. Lembrando também que há grupos de 60. Bom, no primeiro número eu não usei essa tabelinha, então aqui eu tenho um número até 59 unidades, eu não preciso me preocupar com a posição do símbolo. Tá? Cada um desses símbolos aqui vale 1, certo? E cada um desse triângulo para a esquerda vale 10. Então a gente só vem aqui e soma o valor de cada símbolo. 10 mais 10 é 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Então aqui está representado o número 26. Beleza? Aqui embaixo é a mesma coisa, né? Ó, eu não coloquei dentro de uma tabelinha para falar de grupos de 60. Eu apenas vou pegar o valor de cada símbolo, vou substituir, né, o valor que cada símbolo tem e vou somar esses valores. Então, ó, cada triângulo para a esquerda vale 10, então ficou 10 mais 10, 20, 30, 40. Cada triângulo para baixo vale 1, então a gente tem aqui 42, né? Tá aí, 42. Ok? Agora a gente vai trabalhar aqui com alguns números que são maiores que 60. Então, eu montei essa tabela justamente para mostrar que aqui a gente tem grupos de 60 e aqui a gente tem números menores que 59. Até 59, tá? Lembrando mais uma vez, o sistema babilônico não fazia uso dessa tabela. Eu estou registrando ela para facilitar a visão de vocês. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Para descobrir o número que está representado ali, a gente vem aqui e pega o valor de cada símbolo. Aqui eu tenho 1, mais 1, 2, 3, 4. Então aqui eu não tenho o número 4, aqui é o número 4. Só que eu tenho que lembrar que esse 4 que está aqui, ó, corresponde a 4 grupos de 60, certo? Então vamos fazer 60 vezes 4, 4 grupos de 60 dá 240. Ok? Então olha só, esses 4 símbolos aqui, que valeriam uma unidade, eles estão valendo 4 grupos de 60. Como não, né? Cada um deles vale 60. Então seria 60 mais 60 mais 60 mais 60, que dá 240. Ou eu penso assim, bom, ele vale 1, tá? Vale 1 cada um, né? Se eu não quiser guardar que ele também vale 60, mas aí eu tenho que lembrar que são 4 grupos de 60, né? 60 mais 60 mais 60 mais 60, ou 4 vezes 60. Beleza.
Bom, aqui ele vale 1 normal, né? Então aqui eu tenho 1, mais 1, 2, mais 1, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, esse número aqui é o 240 mais 7, que dá 247. Tá legal? Ó, 4 grupos de 60 mais 7 unidades. Aqui é a mesma coisa, né? O que está do lado esquerdo aqui são grupos de 60. Então vamos pensar assim, ó. Esse símbolo do triângulo para a esquerda vale 10. Esse símbolo vale 10 também. E aqui vale 1 cada um. Então a gente tem 10, mais 10, 20, mais 1, 21, 22, 23. Então olha só, eu tenho 23 grupos de 60. 23 grupos de 60. Eu vou vir aqui e vou fazer uma multiplicação, né? 23 grupos de 60. Eu vou deixar o zero do 60 fora da conta, eu vou multiplicar só pelo 6, depois eu acrescento o zero. 6 vezes 3 é 18, põe o 8, sobe 1. 6 vezes 2 é 12, mais 1 que subiu é 13. E aí o zero que eu deixei fora da conta eu só abaixo. Então deu 1.380. 1.380 é só a quantidade, né, nos grupos de 60. Então só aqui já tenho 1.380. Aí a gente tem aqui, ó, mais 10 desse aqui, 11, 12, 13, 14. 1.380 mais 14, dá 1.394. Então esse é o número que está representado nessa tabelinha, tá? 1.394. São aqui 23 grupos de 60 mais 14 unidades. E para a gente finalizar, a gente tem aqui esse último número que só tem símbolos nos grupos de 60. Esse espaço vazio, ele vai representar o zero, né? Então, os babilônicos não tinham um símbolo para o zero, mas eles deixavam um espaço vazio quando a gente não tem unidades. Então, olha só, aqui eu tenho 10 desse símbolo, mais 10 desse símbolo, mais 10 desse símbolo. Mas lembrando, né, que a gente está falando de grupos de 60. Então, eu tenho aqui 10, mais 10, 20, mais 10, 30. São 30 grupos de 60. Bom, 30 grupos de 60, é só fazer 60 vezes o 30, né? Vou deixar o 3 do 30 fora da conta. 3 vezes 0, 0. Vou deixar o 0 do 30 fora da conta, né? 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 6 é 18. E aí o 0 do 30 eu abaixo aqui. Portanto, a gente tem representado nessa tabelinha o número 1.800, tá? Olha só, eu tinha então aqui 30, né, o número 30, só que fazendo parte dos grupos de 60. Então, 30 grupos de 60, 30 vezes os 60. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre o sistema de numeração babilônico. Espero que tenham gostado. Não deixa de se inscrever no canal do professor, deixa o seu joinha, um comentário bem legal. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.